Ludwig Wittgenstein é um filósofo austríaco do início do século XX. Ele é considerado por muitos como sendo um dos maiores filósofos, um dos principais filósofos da nossa tradição. Ele teve duas fases na sua filosofia. A primeira, a obra principal da primeira fase é o Tratados Lógico-Filosófico, e a obra principal da segunda a parte da sua vida são as chamadas Investigações Filosóficas. Mas ele tem muitos outros textos que foram publicados só póstumamente, que foram reunidos, coletados por estudiosos e que foram publicados na sequência de livros. Então aqui a gente tem 3 livros da segunda metade da vida e da produção de Wittgenstein. E desses livros, esse daqui, Sobre a Certeza, com certeza assim, um dos mais influentes, importantes, mais lidos e discutidos, porque ele apresentou uma perspectiva original, nova, criativa, tanto do ponto de vista assim, do conteúdo, quanto da metodologia, do estilo de escrita, para tratar de questões tradicionais da epistemologia. Então, a epistemologia é a disciplina dentro da filosofia que estuda o conhecimento, sob que condições nós podemos dizer que temos conhecimentos, quando é que estamos justificados, quando é que não estamos justificados. E o que predominou na tradição filosófica nossa, dentro da epistemologia, foram abordagens de tipo fundacionista, né? Tentativas de mostrar, de justificar o conhecimento, tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento de senso comum, às vezes até o conhecimento moral, né? Enfim, tem a discussão sobre se você pode falar em conhecimento moral ou não importa. O que predominou foi um tipo de abordagem em que se buscava fundamentar conhecimentos específicos em princípios filosóficos, ou em teses filosóficas, ou metafísicas. E o filósofo mais conhecido por fazer isso foi, na nossa tradição, foi Descartes. Então, Descartes tem nas meditações de Descartes, ele tem uma justificação do conhecimento científico, de todo conhecimento, uma justificação de tipo filosófico. Então, tem uma instância superior ao conhecimento, que é a instância assim, do conhecimento filosófico, né, que funda ou fundamenta e justifica os conhecimentos específicos das diversas ciências. Vários outros filósofos da nossa tradição buscaram fazer isso também. Na tradição mais próxima, que afetou diretamente Wittgenstein, o Bertrand Russell, o filósofo inglês do início do século XX, procurou fazer isso. E Wittgenstein estudou com o Russell e procurou mostrar que o tipo de abordagem que esses filósofos deram a questões de conhecimento se mostrava insatisfatória por várias razões. Em primeiro lugar, havia sempre uma tentativa por parte de filósofos de tipo fundacionista, como Descartes, como o Russell, de mostrar que havia algo errado no ceticismo, quer dizer, nas dúvidas que a gente tem com relação à justificação do conhecimento. Então, um certo objetivo, uma certa meta, né, que foi buscada por esses filósofos na epistemologia, foi a de tentar refutar o ceticismo. E houve uma prova, inclusive, que foi apresentada por um outro professor de Cambridge, colega de Russell, George Moore. É uma prova do mundo exterior do George Moore. E esse ensaio do George Moore está disponível em português na coleção Os Pensadores. E o que o Wittgenstein procurou mostrar foi que esse tipo de prova ou refutação do ceticismo, ele é exagerado, é desnecessário, porque quando o tipo de pergunta que os céticos fazem, o tipo de dúvida que eles julgam legítima com relação a conhecimentos, mesmo os mais básicos, por exemplo, se eu estou aqui, se eu estou segurando um livro, né, e se eu estou falando com alguém, se eu tenho esse corpo,
esse tipo de dúvida, o Wittgenstein procurou mostrar, é um tipo de dúvida cuja significatividade é ela própria duvidosa. Quer dizer, quando a gente põe em dúvida esse tipo de afirmação, a gente é como se a gente não tivesse mais, não soubesse mais do que a gente está falando. Então, ele expressaria uma espécie de confusão conceitual, mas ao mesmo tempo um tipo de confusão conceitual a qual nós estamos inclinados que a gente tende a cometer esse tipo de confusão conceitual toda hora. Então, o livro é uma espécie assim, de análise, né, das diversas possibilidades de uso dos verbos ligados ao conhecimento, crença, né, sobre quando a gente tem certeza, quando a gente não tem certeza de alguma coisa. E então é uma abordagem bastante nova, né, e criativa e diferente, que inovou a tradição epistemológica no século XX.